Pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por meio de tabelas, de um perfil de solo, a respeito dos atributos diagnósticos, como identificar alguns desses atributos diagnósticos nas tabelas de análises químicas, físicas e mineralógicas. Lembrando que um perfil de solo ele vai ser descrito tendo as informações do local de coleta, coordenada geográfica, o talhão onde foi coletado, o uso atual, o tipo de vegetação, o tipo de relevo da área, as questões relacionadas à geologia da área. E nós temos depois a descrição morfológica dos horizontes identificados. Então a gente vai falar sobre textura, consistência, é, transição entre horizontes. Então, e é isso que vai ser avaliado na caracterização morfológica. E aí também é, é produzido uma tabela com os resultados das análises dos horizontes que foram feitas. Então, a gente vai ter informações ou dados dos atributos químicos, dos atributos físicos e dos atributos mineralógicos. E a ideia desse vídeo é que você possa identificar alguns dos atributos que nós falamos na aula teórica. Tá? Então vamos lá, como é que funciona essa tabela? Ela vai ter o símbolo do horizonte, ou dos horizontes que foram identificados. Então, aqui nesse caso, nós tivemos 5 horizontes, né? O subhorizonte do horizonte A, um horizonte B, né? No caso aqui foi um B textural, um transicional entre horizonte B e horizonte C. Tá? Temos as profundidades, que muitas vezes vamos ter que identificar a espessura, informações das frações granulométricas, daquelas maiores que 2 milímetros, que é o caso dos calhaus e cascalhos, e a textura do solo, que são as frações cujo diâmetro das partículas é inferior a 2 milímetros. Nesse caso, areia, silt e argila. A areia aqui, nesse caso, ela foi fracionada em areia grossa e areia fina. Para saber a areia total é só somar os dois valores. A fração silt e a fração argila. Né? Outra coisa que é interessante destacar, mais para frente nós vamos falar, que é a relação silt e argila, que é um indicativo de intemperismo no solo que nós estamos trabalhando. Temos aqui informação do pH do solo, ele é determinado em água e determinado em KCl. O complexo sortivo, dado aqui em centimol carga por quilograma, que é as bases do solo, então cálcio, magnésio, potássio, sódio, né? O elemento tóxico para a planta, principalmente alumínio, presença de hidrogênio. Vamos falar um pouquinho a respeito da soma de base, saturação por base, CTC, né? Saturação por alumínio. Né? Aqui nós temos algumas informações, o carbono orgânico, informações mineralógicas obtidas através da análise de ataque sulfúrico. A gente vai ter o conteúdo de óxido de silício, óxido de alumínio, óxido de ferro, que vão ser importantes para algumas determinações também. O valor de KI, que vai ser bem importante para a determinação de solos intemperizados, como no caso dos latossolos. Né? E aí nós temos saturação por sódio, e nesse caso aqui não foi apresentado a condutividade elétrica e passa saturada, mas muitos vão ter para a gente poder determinar se o solo é salino ou não. Então vamos lá, começando pelo primeiro atributo diagnóstico, que é a questão do material orgânico. Será que esse solo nosso ele é orgânico ou mineral? Então a gente tem que observar o valor de carbono orgânico. É considerado um solo orgânico quando ele tem mais de 80 gramas por quilograma de carbono orgânico. Né? Nesse caso, a gente vai perceber
que todos os horizontes possuem bem menos do que 80 gramas por quilograma. Então, significa que esse solo nosso é um solo mineral. Então, é a primeira coisa que nós podemos identificar. Nós não temos um solo orgânico, mas nós temos o solo mineral. Fiquem sempre de olho nas unidades, porque às vezes é necessário converter. Nesse caso aqui, está na unidade certa, que é gramas por quilogramas. Então, bate com aquilo que é sugerido, né, de acima de 80 ou abaixo de 80. Nesse caso está abaixo de 80, o nosso solo é mineral. Depois, outra coisa importante é verificar se esse solo é de alta atividade ou de baixa atividade, que está muito relacionado com o tipo de argila presente nele. Se ele predomina argila 2:1, muita carga negativa, geralmente ele vai ser um solo de alta atividade. Se ele possui um predomínio de argilas 1:1 e óxido, ele vai ser um solo de baixa atividade da argila. Como que se calcula, né? A gente pode utilizar a equação que foi mostrada nos nossos slides, né? No livro vai estar um pouco diferente, mas o resultado é exatamente o mesmo, né? Então vamos lá. Para a gente poder calcular, geralmente a identificação da atividade da argila acontece no horizonte B. Nesse caso aqui, como não tem, ele deve ser feito nos transicionais também, BA, mas no caso aqui ele só tem um transicional BC, se não entra. Então só tem apenas esse horizonte B que nós vamos fazer o cálculo. Então vamos lá. Então o que nós temos que fazer? Primeiro temos que identificar onde está a CTC APH 7. A CTC APH 7 vai ser sempre simbolizada pelo T maiúsculo. Tá? Então, o valor de T é a CTC APH 7. Tá? Lembrando que a CTC é a quantidade, o potencial de cargas, né, trocáveis, né, capacidade de troca de cátions, é a definição de CTC. Nós temos aqui, então, que a CTC APH 7 no horizonte BT é de 20,9. Então, vamos fazer um cálculo aqui. 20,9 vezes 1000 dividido por quem? Dividido pelo teor de argila no horizonte BT, que nesse caso é de 530. 530. Então, nós temos que o valor da atividade de argila é de 39,4 centimol carga por quilograma de argila. Então, o que define, o que separa a argila de alta atividade e a argila de baixa atividade? O valor de 27 centimol carga por quilograma. Se estiver acima de 27, é de atividade alta. Se estiver abaixo, é de atividade baixa. Então, nesse caso aqui, ele está bem acima de 27. Então, é um solo que tem atividade de argila alta, é um solo TA. E aí indica que é um solo que tem uma grande quantidade de argila 2:1. É um solo mais jovem. Vamos lá. O que mais que é importante aqui? A relação textural é algo que é interessante, né? Como é que eu calculo a relação textural? Ou seja, a relação entre o teor de argila no horizonte B e no horizonte A. Nesse caso aqui, nós temos o horizonte BT, então quer dizer que tem um gradiente textural, tem mais argila no horizonte BT do que no horizonte A. O cálculo é bem simples, né? Nós vamos pegar o teor de argila no horizonte B e dividir pelo teor de argila no horizonte A. Aqui no caso nós temos subhorizontes, né? Horizonte A e horizonte A2. Então o que nós vamos fazer? Nós podemos calcular a média, né? Então 140 mais 80 dividido por 2. Então a quantidade média de argila no horizonte A é de 110 gramas por quilograma. Então a gente vai dividir 530 horizonte B dividido por 110.
Então, a relação textural foi de 4,8, muito alta, né? Lembrando que para ter um horizonte BT, ela tem que ser maior que 1,5. Então, ela está bem maior. Então, nós temos, né, possivelmente até uma mudança abrupta, né, do teor de argila do horizonte A para o horizonte B. Então, tem muito mais argila no horizonte B do que no horizonte A. Vamos ver o que mais que é importante aqui. Certo, nós temos também outro atributo diagnóstico, que é a saturação por base, né? A saturação por base era dada em porcentagem, geralmente expressa no valor de V, tá? O símbolo vai ser o V, e ela simplesmente diz qual é a porcentagem das cargas do solo, cargas negativas do solo, que estão sendo ocupadas por bases, ao invés de estar sendo ocupadas por hidrogênio mais alumínio. Então o cálculo dela é bem simples também, né? Nós temos aqui, vamos calcular aqui do horizonte BT. Nós precisamos da soma de base, então a soma de base é a soma de todas as bases que nós temos desse solo. Então, se a gente somar aqui do horizonte BT 11,2 mais 1,7, desculpa, 11,7 mais 7,8 mais 0,58, 0,58 mais 0,15 do sódio, nós temos que a soma de base foi de 20,2. Para calcular a CTC, na verdade, nós vamos apenas somar, né, o hidrogênio, já que não tem alumínio, mais 0,7 de 20,9. Então, a saturação por base vai ser a soma de bases, 0,2, dividido por 20,9 vezes 100. Nós temos que a saturação por base é de 96,6 ou 97%. Então, das cargas trocáveis de solo, 97% são formadas por base, tá? São ocupadas por base. Então, o que isso significa? Significa que esse solo tem uma grande quantidade de nutrientes, tá? E aí, para separar solos que têm grande quantidade de nutrientes, né, que são solos eutróficos, dos solos distróficos, nós temos o valor de 50%. Acima de 50% são solos eutróficos, abaixo de 50% são solos distróficos. Observando aqui, nós verificamos, geralmente observamos no horizonte B, verificamos que esse solo é um solo eutrófico, ele tem uma grande quantidade de nutrientes, né? Outro atributo diagnóstico que às vezes é importante é a saturação por alumínio. Nesse caso, na saturação por alumínio, nós vamos dizer quanto está sendo ocupado por alumínio trocável. Então, quanto maior o valor, né, mais pobre esse solo é e maior a chance de nós termos uma fitotoxidez das plantas por alumínio. Diferente da saturação por base, na saturação por alumínio nós não usamos a CTC potencial, mas nós usamos a CTC efetiva. Qual é a diferença? A CTC efetiva é o somatório das bases mais alumínio, tá? No nosso caso, esse solo, como tem um pH muito alto, ele não tem alumínio trocável, alumínio livre, então esse alumínio foi zero. Então a gente vai perceber que a saturação por alumínio desse solo foi zero, tá? Não tem alumínio aqui. Então, o que tá faltando para completar os 97 aqui, os 3%, está relacionados com hidrogênio, mas não alumínio, tá? Então,
E a CTC efetiva muitas vezes vai ser representada pela letra T em minúsculo. Aqui embaixo nós temos outra informação interessante, que é o ataque sulfúrico para verificar a mineralogia desse solo. Tá? Vai ser importante principalmente quando nós estivermos falando sobre quantidade de ferro. Né? Então nós podemos, do teor de óxido de ferro, e aí esse pode ser classificado como hipoférrico, mesoférrico, férrico e perférrico. Né? No caso aqui, para ser hipoférrico, ele tem que ter menos de 80 gramas por quilograma, mesoférrico de 80 a 180, férrico de 180 a 360 e perférrico maior que 360. Isso é muito importante quando nós temos solos que são oxídicos, muito temperizados. Nesse caso aqui, o óxido de ferro é bem baixo, né? Então, novamente confirmando que existe um predomínio de argila 2:1. Né? Mais para frente, nós vamos falar sobre o SI, o KI, que é uma relação entre silício e alumínio. Quanto maior o valor, mais silício tem, significa que tem mais argila 2:1, menos intemperizado ele é. Quanto menor o valor de KI, mais alumínio ele tem, então mais intemperizado esse solo é. Depois nós temos aqui a saturação por sódio, que vai separar solos sódicos e solos solódicos. Né? No caso aqui, a saturação por sódio é bem fácil de calcular também. É parecido com a CTC, com a saturação de bases, né? Mas em vez de utilizar todas as bases, nós utilizamos apenas o teor de sódio. Então, nesse caso aqui, o teor de sódio no BT, 0,15. Então, 0,15 dividido pela CTC potencial. No caso, o sódio é a potencial, 20,9 vezes 100. Então, nós temos que a saturação por sódio é de 0,71, bem baixa, né? Por isso está dizendo aqui que é menos de 1%. Esse solo não tem predomínio de sódio, não é um solo sódico ou solódico. E por último, para a gente finalizar, a relação silt-argila. Né? Nesse caso também é bem simples, você vai pegar e dividir o valor, né, de silt, 130, pelo valor de argila, 80. Então nós temos 1,62. Né? Faz a mesma coisa com todos os outros. Né? 130 dividido por 140. Então, nós temos 0,93. Então, perceba que esse daqui vai ser bem importante para falar sobre solos intemperizados. Solos intemperizados têm pouco silt, né? Como os latossolos, litossolos. Né? Solos mais jovens têm uma quantidade maior de silt. Então, dá para perceber que esse solo aqui, ele possivelmente é um solo mais jovem, ele tem saturação, atividade de argila elevada, ele tem a saturação por base elevada, né? Ele não tem alumínio trocável, tem uma relação silt e argila um pouco maior. Então, essas são algumas informações que nós observamos os atributos diagnósticos na tabela.